Muito bem-vindas e bem-vindos. Neste vídeo vou falar sobre exocitose e endocitose, assim como alguns outros processos que envolvem o transporte por vesículas. O processo pelo qual as vesículas secretoras derivadas da rede trans do Golgi se fundem com a membrana plasmática, liberando seus conteúdos para o espaço extracelular, se chama exocitose. Uma célula em crescimento precisa expandir sua membrana plasmática e sua parede celular. Assim, as membranas das vesículas transferem proteínas e lipídios de membrana necessários para a expansão da membrana plasmática, bem como transferem polissacarídeos complexos, glicoproteínas e proteoglicanos armazenados no interior das vesículas para a parede celular em crescimento. Mas a exocitose ocorre também em células que não estão em expansão, como nesta célula periférica da coifa da raiz de tabaco. Uma vesícula secretora pode ser visualizada. A deformação em que a seta está apontando sugere que as duas membranas estão se unindo em preparação para a fusão. Nesta outra foto de uma célula idêntica, a vesícula secretora está em processo de descarregamento do seu conteúdo na parede celular. O movimento de substâncias pelo sistema de endomembranas, do retículo endoplasmático para o Golgi, no Golgi da face cis para a face trans, seguido pelo transporte para a membrana plasmática ou estruturas pré-vacuolares através de vesículas, é denominado de movimento anterógrado, ou para frente. Existe também transporte na direção contrária, o transporte de vesículas da membrana plasmática para a rede trans do Golgi, da face trans para a face cis do Golgi e do Golgi para o retículo endoplasmático é chamado de movimento retrógrado. Sem o movimento retrógrado, o complexo de Golgi logo sofreria diminuição de membranas, devido à perda pelo movimento anterógrado. Como comentei no vídeo passado, as vesículas envolvidas no movimento retrógrado no Golgi e no movimento do Golgi para o retículo endoplasmático estão revestidas com a proteína COP1. As vesículas secretoras possuem uma grande relação superfície-volume. Desta forma, mesmo em células que estão em crescimento, a exocitose entrega mais membrana do que o necessário para a expansão da membrana plasmática. O excesso de moléculas da membrana plasmática deve retornar ao citoplasma. Existem dois mecanismos para isso, a endocitose e o transporte não vesicular. Na endocitose, vesículas são revestidas pela proteína clatrina. As vesículas perdem o revestimento rapidamente e se fundem com outros túbulos e vesículas, formando uma organela denominada de endossomo primário. Esta foto mostra algumas destas vesículas. Elas estão revestidas por várias proteínas, inclusive proteínas clatrina, que se associam umas às outras e formam o revestimento. A endocitose também é usada para renovar moléculas de lipídios e proteínas da membrana plasmática e remover receptores ativados da superfície celular. Um exemplo é a regulação diferencial da abundância de canais iônicos, como o canal de potássio nas células guardas dos estômatos, bem como o transportador de boro nas raízes. Uma rota de reciclagem permite que proteínas ainda funcionais da membrana plasmática, absorvidas por endocitose, sejam enviadas de volta. Em células animais, a endocitose tem um papel importante na captação de moléculas de nutrientes, mas poucas evidências sugerem tal papel nas plantas. Este esquema mostra a via endocítica em células vegetais. O material da membrana plasmática internalizado via vesículas revestidas de clatrina é transportado para os endossomos primários, a maioria dos quais parece corresponder a cisternas livres da rede trans do Golgi. Um dos diferentes tipos de proteínas são distribuídos e embalados em vesículas secretoras que reciclam materiais de volta para a membrana plasmática, ou vesículas revestidas por clatrina, que fornecem moléculas para corpos multivesiculares, que servem como endossomos tardios. Alguns corpos multivesiculares entregam moléculas para vacúolos líticos, enquanto outros para vacúolos de armazenamento de proteínas. Células da coifa são um excelente exemplo da importância da reciclagem de membranas. Elas secretam uma grande quantidade de mucilagem para lubrificar o ápice da raiz à medida que ela cresce. Nesta foto, a mucilagem está se acumulando a partir do complexo de Golgi e depois pela rede trans, formando vesículas grandes e densas. Assim, o aumento da superfície de membrana plasmática se tornaria excessivo se não houvesse a endocitose. Células animais conseguem acomodar facilmente a expansão da membrana plasmática provocada pela exocitose, por mudanças na arquitetura da superfície. Em células vegetais, no entanto, a pressão do turgor impede que isso aconteça, pois a membrana plasmática é fortemente pressionada contra a parede celular e não pode expandir, a menos que a parede celular também se expanda.
Quando uma vesícula secretora esférica se funde com a membrana plasmática de uma célula túrgida, a pressão não apenas força o conteúdo da vesícula para dentro da parede celular, mas também achata a vesícula em um dobramento em forma de disco, como mostrado aqui nessa foto. Além disso, a endocitose demanda muito mais energia nas plantas do que nas células animais, porque forças de pressão hidrostáticas consideráveis devem ser superadas para formar invaginações da membrana plasmática. O transporte não vesicular, mediado por proteínas de transferência de lipídios, contorna esse problema de energia e reduz o número de vesículas endocíticas necessárias para a remoção do excesso de material da membrana plasmática. Ele ocorre em locais de interação entre o retículo endoplasmático e a membrana plasmática, que estão associados a sítios de fusão das vesículas. As setas apontam para 2 sítios nesta foto de uma célula do ápice da raiz de ervilha. Este esquema mostra os 3 mecanismos para remover o excesso de membranas gerado pela fusão de uma vesícula secretora com a membrana plasmática em uma célula vegetal túrgida. 1. Expansão celular. 2. Vesículas endocíticas revestidas de clatrina. E 3. Transporte não vesicular, onde a transferência direta de moléculas lipídicas da membrana plasmática para a membrana do retículo endoplasmático adjacente utiliza proteínas de transferência de lipídios. Consultei os livros Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal de Lincoln Tays e colaboradores, Raven Biologia Vegetal de Ray Everett e Susan Eichhorn e o livro de Bioquímica e Biologia Molecular de Plantas de Bob Buchanan e colaboradores. Muita gratidão por assistir. Na sequência, vou falar sobre vacúolos.